Bom dia, meus queridos irmãos e alunos do Instituto Teológico Quadrangular. Nós estamos aqui de volta, mais uma vez, para completar a nossa matéria, Vida de Cristo e Espiritualidade. E antes nós vamos orar. Em nome de Jesus Cristo. Coloque a mão aí no teu coração, feche os teus olhos, ou de pé mesmo, né? Vamos falar com Deus. Pai amado e bendito Deus, muito obrigado, Senhor, por esse dia, muito obrigado por esse lugar, obrigado por essa oportunidade e por esse privilégio de estarmos fazendo a Tua vontade, te servindo, Senhor, e tendo o privilégio de aprender mais e te conhecer mais, Senhor. Que nós possamos nos tornar cada dia mais humanos, mais simples, mais humildes e termos dentro de nós o fruto do Teu Espírito manifesto a cada dia. Abençoe essa aula, tudo que for falado, tudo que for dito, seja dirigido pelo Teu Espírito Santo. Abençoe todos os nossos alunos em nome de Jesus. Capítulo 9, página 95, diz assim: a vida com Jesus. Tópico 1, o envolvimento emocional e íntimo com Cristo. A vida com Jesus é não somente uma vida de fé, mas inclui jornada envolvente, onde dia a dia se constrói a tão desejada intimidade. A base da vida abundante. É indiscutível que o fundamento que propicia ao ser humano uma vida abundante é Cristo. Ele é amor e quando exprimimos o genuíno amor, impulsionamos os que nos cercam a se voltarem para Jesus, o qual é a permanente vida abundante. Concordamos com John Stott no livro Por que Sou Cristão, 2003, página 94, quando ele afirma: o Jesus vivo por meio do seu Espírito pode entrar em nossas personalidades e estabelecer-se ali como nosso convidado permanente, subjugar nossos desejos pecaminosos e transformar-nos à sua imagem de glória em glória. Não estou afirmando que haja uma libertação completa da nossa autocentralidade, mas estou defendendo que há uma transformação substancial do eu para o não eu, mas temos de estar dispostos a isso. No texto de João 10:10, Jesus expressa a sua palavra. Na palavra grega, kleptis, o ladrão que ali aplicada a falsos mestres, que não tem o intuito de instruir as pessoas, porém querem abusar da confiança delas para usufruir benefícios pessoais. Cristo enfatiza em contraposição que veio com o objetivo de conceder a todos que são protegidos por eles uma vida abundante, isto é, vida plena, existência espiritual que transcende a morte física. A vida é a dádiva de Cristo aos crentes, a vida eterna. E é bom lembrar que esse texto que está falando do ladrão, o ladrão aqui, no contexto do texto, não é o diabo, né? O diabo é muito pior do que o ladrão. O contexto aqui que ele está falando é sobre os falsos mestres, os falsos obreiros, aqueles que oprimem as pessoas em seus ministérios. Ele chama esses falsos mestres de ladrões, que eles vieram para matar, roubar e destruir. Jesus é a vida, parafraseando, Jesus é o caminho para o Pai, por ser a verdade e a vida. Por isso o apóstolo Paulo declara: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Jesus era a fonte e o segredo da alegria constante do apóstolo, porquanto apesar de estar encarcerado a sua vida encontrava-se em Cristo todo o seu sentido. Parafraseando, estar em Cristo significa para Paulo que seu maior interesse e sua mais preciosa riqueza agora e sempre é Cristo e seu relacionamento com Ele. Assim, desenvolver maior intimidade com Jesus pressupõe um amor profundo. O envolvimento emocional e íntimo com Cristo. Esta modalidade de envolvimento emocional pressupõe a concepção da maturidade cristã. A intimidade é entranhável, atua no interior, no âmago da alma do crente, que está estreitamente ligada por vínculo de amor, amizade profunda
e confiança ao Senhor Jesus. Este envolvimento é um relacionamento presente e contínuo de unidade com Cristo. Urge que seus discípulos vivenciem esta ligação. Na ocasião na qual o Senhor Jesus falou aos seus seguidores, já não sou mais servos, mas são os meus amigos, estava se referindo à essência de cada um deles, demonstrando assim o envolvimento emocional e íntimo com eles. Tópico 2, aquisição dos bons hábitos em Cristo. Visando a aquisição dos bons hábitos, integrantes do caráter de Jesus, necessário se faz a análise e a interpretação das instruções do Espírito do Senhor, contidos na Bíblia. Jesus deseja que tenhamos constantes disposições de espírito, as quais, através da força de vontade, nos levam a praticar o bem. Para alcançar este elevado ideal, é preciso desenvolver a mais elevada virtudes e perseverar em seu exercício, de modo que se tornem solidamente enraizados em nosso ser. Dentre muitos textos, observamos que Cristo é o cerne do Evangelho. Vemos também que o caráter puro e sem escândalo é o efeito da plenitude de dar frutos de justiça. É digno de nota, estes frutos são gerados mediante o amor, o conhecimento e o discernimento. Contudo, para auferir, colher, obter o resultado dessa produção, é necessário compreender a obra e o exemplo de Jesus. Eis aqui o alicerce para a aquisição da aptidão de amar de maneira incondicional, mediante discernimento e conhecimento. O modo de ser do Senhor Jesus imprimiu a sua marca indelével, indiscutível, o amor, que é o vínculo da perfeição. Necessário se faz o cultivo das virtudes que estão inseridas nos bons hábitos em Cristo, entre as quais vejamos o amor une as virtudes e nos leva à paz de Cristo e a atitude de paz que somente Cristo dá. Em vez de atitudes de amarguras e contendas, essa atitude de paz deve dirigir como árbitro ou juiz em todos os relacionamentos humanos. Relacionamentos humanos, a descrição da vida segundo o Espírito em Gálatas 5, 22, 23. A gratidão é o reconhecimento ao favor prestado por alguém. É a forma mais voluntária de obrigação moral que se assume com os outros. Como eleitos de Deus, é preciso que nós revistamos de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de mansidão e de longanimidade. Qualquer escolhido de Deus, indivíduo ou nação, é eleito de Deus. Suportem e perdoem uns aos outros. A palavra de Cristo habita em vós abundantemente em toda a sabedoria, ensinando e demonstrando-vos uns aos outros. E tudo quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus. E fazendo uma paradinha aqui, quando Jesus, esse texto fala de suportar, ele não está falando de tolerar, de aturar, ele não está falando disso, ele está falando de você ser um suporte. Esse suporte aqui vem de suportar, não de tolerar, para que você possa ser uma ajuda, para que você possa ser um ombro, para que você possa estar alcançando alguém, exortando alguém, carregando alguém. Esse suportar aqui é de carregar e não de tolerar, porque o Senhor, no seu mandamento, ele disse que nós devemos amar as pessoas. Aleluia. E tudo quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Embora nesta apreciação tenhamos uma visão que leva à consecução dos bons hábitos em questão, importa que o cristão dedique seus melhores esforços agindo em função desta meta. Para tanto, é essencial permitir que o Espírito Santo efetive as transformações necessárias ao aprimoramento do nosso caráter em Cristo. Os cristãos não conseguem se afastar das aspirações, valores e práticas das pessoas do mundo, natureza não regeneradas, sem a capacitação do Espírito de Deus. Somente assim cumpriremos as metas estabelecidas por Deus para desenvolvermos com pleno êxito a nossa missão na terra.
A erradicação dos maus hábitos e das obras mortas. Para proceder à erradicação dos maus hábitos, enorme e popularmente difundidos na humanidade, primeiramente o cristão deve se dedicar a conhecer a Deus, o que se concretiza através do estudo sistemático da palavra de Deus e do correspondente exercício do aprendizado. A administração do alimento espiritual fundamentado expressamente na Bíblia e a imprescindível comunhão com Deus, aliados à congregação com os irmãos em Cristo, proporcionarão a edificação da nossa fé e o crescimento gradual e constante de nossa vivência cristã. Ele fala da importância de nós estarmos congregando. É muito importante porque só assim nós podemos desenvolver o fruto do Espírito, assim nós podemos desenvolver o nosso caráter e a nossa personalidade poderá ser tratada quando nós estamos juntos, ferindo um ao outro. Ou quando nós estamos, não feridos no sentido pejorativo, mas quando nós estamos perto um do outro, exortando um ao outro, corrigindo um ao outro, sentindo o que o outro sente. Essa é a necessidade de congregar, de estar junto, porque só assim nós seremos aperfeiçoados através do outro, através do irmão em nossa vida. Não podemos e não devemos flexibilizar os nossos valores. Os maus hábitos devem necessariamente ser erradicados para termos uma vida profícua em Jesus Cristo. Tópico 4 aqui embaixo, estrutura e equilíbrio emocional. Jesus é o nosso maior e melhor exemplo para qualquer circunstância desafiadora com as quais nós defrontamos em nosso viver diário. Como bem afirmou o autor Mark Barker em sua obra, Jesus, o maior psicólogo que já existiu, Jesus sabia que quase tudo o que fazemos na vida baseia-se simplesmente na fé. A maior parte das nossas decisões e tomadas inicialmente em razão do que sentimos ou acreditamos. Jesus usava parábolas para nos obrigar a lidar com nossas crenças e não com nossos raciocínios lógicos. A pessoa verdadeiramente sábia é sempre humilde. Jesus era confiante e sem ser arrogante, acreditava em valores absolutos sem ser rígido e tinha clareza sobre a sua própria identidade sem julgar os outros. Repetindo, a pessoa verdadeiramente sábia é sempre humilde. Jesus era confiante sem ser arrogante, acreditava em valores absolutos sem ser rígido e tinha clareza sobre sua própria identidade sem julgar os outros. O Senhor Jesus entendia perfeitamente a maneira de pensar dos seus discípulos e dos que dele se acercavam, porquanto era sabedor que cada indivíduo pode apenas entender os fatos e realidade que ele apresenta, tendo como base a sua própria perspectiva. Por esta razão, Jesus utilizava as parábolas em seus ensinamentos, fazendo com que seus discípulos, entre os quais nós inserimos, encarassem circunstâncias diversas ou não sobre a sua ótica. O equilíbrio emocional só é alcançado mediante um processo que permite a aquisição dos atributos do caráter de Cristo. O equilíbrio emocional, e é esse que nós precisamos todos os dias para todas as nossas atitudes, principalmente no ministério, só pode ser adquirido através dos atributos do caráter de Cristo, suprindo assim os requisitos essenciais para o cristão adquirir maturidade espiritual. Num tempo de muita mimação, nós precisamos, na verdade, de maturidade. Nós devemos aprender a aceitar o não como uma negativa, mas como um processo de crescimento na nossa vida. Cabe ressaltar aqui que a adequação entre os elementos cognitivos, espirituais e os emocionais possibilitam a obtenção do tão importante equilíbrio emocional. E isso é muito importante. Porque é muito importante, irmãos, que vocês usem essa massa cefálica que Deus te deu. É muito importante que você use o bom senso, use o pensamento. Pensar, não ouvir só por ouvir, mas ouvir, analisar, confrontar, questionar sem afrontar. Questionar, sim. E pensar sempre o porquê de algumas coisas. O porquê está sendo dito isso? Qual é o motivo? Porque muitas vezes nós falamos as coisas porque estamos sendo motivados por alguma coisa que é desconhecido.
Quase tudo que nós escrevemos porque existe uma motivação. E às vezes aquilo que você ouve não é a motivação que está sendo dirigida naquele momento. Por isso que é importante você pensar, ter bom senso, questionar. É importante confrontar, sem ofender, sem ser rebelde, mas analisar e tentar trazer ao conhecimento da verdade. A fé em Cristo Jesus, capítulo 10. Vamos aprender com Cristo sobre fé. É difícil crer. O vocábulo crer para os cristãos genuínos significa confiar na veracidade de Deus contida nas revelações escritas na Bíblia, entre as quais está afirmada a esperança fidedigna da salvação em Cristo Jesus. Esta crença há que ser atrelada a um compromisso real e permanente com o nosso Salvador Jesus, na certeza que ele conclui a obra da salvação. O Espírito de Deus testificou em nossos corações esta certeza inabelável, eliminando assim qualquer dificuldade quanto ao ato de vontade individual denominado crer. No sentido amplo da Bíblia, crer é trazer em si uma fé madura em Cristo que leva a pessoa a consagrar-se a Ele. Crer é confiar de forma viva, ativa e contínua em Jesus Cristo como membro da Trindade Divina. A crença na sua palavra, vida, morte e ressurreição, traz a purificação dos nossos pecados e o poder que precisamos para sermos seus seguidores. Todavia, para tanto, é preciso que, através da nossa fé em Cristo, celebremos um real e permanente compromisso com Ele. No dia a dia, diante das circunstâncias e das dificuldades, essa fé vai sendo aprimorada desde que você mantenha um compromisso fiel em se consagrar diante do Senhor. Permanecer firme com Ele. Cristo e a fé. Examinando a palavra fé, quanto à sua etimologia, verificamos que a sua raiz original, que redundou no termo fé no Novo Testamento, a acepção é firmeza, estabilidade. A expressão usual tem o sentido de crer. Dizer amém, confiar, destacamos aqui o relacionamento pessoal com o autor e consumador de nossa fé e objeto de nossa crença, tendo em vista que Deus reconciliou-nos com Ele mesmo através de Jesus Cristo. Parafraseando, ter fé é crer em Deus e na sua palavra. Ter fé é crer em Deus e na sua palavra. O texto da Epístola aos Hebreus 11:1 traz uma definição de fé, da qual, em palavras, se pode ser: fé é a parte essencial das nossas esperanças, o motivo de aguardarmos de Deus aquilo que já existe ou que ainda pode vir a existir, mas que ainda não vemos. Aqui no segundo parágrafo, bem diz John Stott: eu creio na pregação. Todos os cristãos pertencentes a todas as tradições que se pode imaginar concordam que o Evangelho tem implicações éticas. Quando proclamamos o Evangelho, devemos passar a desdobrar suas implicações éticas. E quando ensinamos o comportamento cristão, devemos deitar no Evangelho seus alicerces. A graça salvífica de Deus em Cristo é realmente personificada como nosso professor de moral. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Diversos ensinos nos tocantes à ética pessoal são apresentadas nas epístolas do Novo Testamento, às vezes na recomendação geral das virtudes cristãs e às vezes numa exigência específica, tal como o controle daquele órgão ingovernável, o mal ingovernável, a língua. Cuide da sua. Cuide da sua língua e preste atenção em tudo que você fala, porque você dará conta de cada uma nós daremos conta de cada uma de nossas palavras. No Sermão do Monte, dentre suas várias lições sobre o caráter cristão e o estabelecimento dos padrões de Cristo, temos a sua demonstração ética, envolvendo todos os cristãos, hoje e sempre. Quanto às responsabilidades de um para com os outros na igreja, temos uma série de ensinamentos provenientes do ensino ético dos apóstolos.
entre os quais temos as instruções a respeito dos padrões de conduta pertinentes aos cristãos, desde o comportamento na casa de Deus, e muitos outros, como até os deveres alistados em Éfesos 4 e 5. Vemos assim que nos foram ensinados muitas concretas e importantíssimas instruções éticas. A moralidade é a expressão necessária e natural da religião. Em Cristo, ensino e vida se mesclam. Ele representa a religião que ensina. Jesus afirma que veio para cumprir a lei. Ele aboliu tão somente a lei cerimonial. Entendeu? Jesus afirma que veio para cumprir a lei. Ele não aboliu a lei, ele aboliu tão somente a lei cerimonial. Todavia, enfatizou a lei moral. O sistema moral do Novo Testamento não é simplesmente uma lei. João 17 fala sobre a graça de Deus. A lei e a graça são expressões da natureza de Deus. A lei no Antigo Testamento revela a natureza e a vontade de Deus. Agora, quem procede dessa revelação é o Senhor Jesus. A plenitude da graça veio através de Jesus Cristo e nós podemos obtê-la hoje, enquanto que os fiéis a Deus do Antigo Testamento receberam somente em parte e nós podemos recebê-la em toda a sua plenitude. Lembrando para você que a graça é muito mais exigente do que a lei. Porque a graça ela vem antes, ela vem nos nossos pensamentos, ela vai julgar as nossas motivações, as intenções do nosso coração. E Jesus não veio para anular a lei, mas a lei cerimonial. Atualmente, a ética, a moral e os bons costumes, infelizmente, estão relegados a um plano categoricamente inferior aos limites aceitáveis ao procedimento dos cristãos. O que nos preocupa é a distorção dos princípios contemplados na Bíblia. A fé cristã é atrelada de maneira indissolúvel à ética ensinada por Jesus, na qual os valores morais são a essência das normas de conduta estabelecidas ao seu povo. A fé em Deus é a fonte da ética que as Escrituras exigem e aprovam. Censura de Cristo sobre a incredulidade. A incredulidade é uma afronta grave e direta à vontade de Deus, que denota a desobediência, a rebelião, a obstinação. E a obstinação, sua origem é devida à ausência de fé e de confiança em Deus. Incredulidade é um estado mental que é expresso pela desobediência. Incréu ou incrédulo é aquele que não crê em Deus e em sua provisão. No texto de Hebreus 13:8 consta que a incredulidade de muitos israelitas impediu a sua entrada na terra prometida. Os incrédulos são limitados a coisas que pode ver ou conhecer, ao passo que Marcos 9:23 diz: tudo é possível ao que crê. A incredulidade foi censurada por Jesus e foi motivo de não ter podido fazer nenhum milagre em Nazaré, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. Está escrito que o Espírito Santo dá testemunho acerca do Filho de Deus, Jesus Cristo. Os incrédulos fazem de Deus mentirosos. Jesus respondeu aos presentes quanto ao pai cujo filho endemoniado não havia sido liberto pelos discípulos: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando terei de suportá-los? Tragam-me o menino. Jesus e a prática da fé. E embaixo tem assim, a dinamicidade da fé. Nossa fé tem de ser impreterivelmente dinâmica e nunca estática, porquanto ela carece de alimentação e de edificação para ser exercitada e prosseguir em franca atividade. A veracidade da fé é dinâmica, porquanto vai sendo implantada e desenvolvida no coração do nosso interior. No nosso interior. À medida que ouvimos a palavra de Deus, Romanos 10:17. Tiago 1:22-23 nos diz: devemos ser ouvintes e praticantes da palavra, a voz de Deus. Ser sensível. Ser ensinável. Ser ensinável. Após a plena entrega de nossas vidas ao domínio do Senhor e a consequente morada do seu Santo Espírito em nosso interior, o propósito de Deus continua sendo processado em cada pessoa individualmente. À medida que somos flexíveis na recepção de seus ensinamentos, isto é, será conforme a existência ou não da notável qualidade de desejar ser ensinável,
outorgada pelo Espírito, que a vida de fé comece a se desenvolver. Consequentemente, somos integrados a uma igreja local, onde, através da comunhão com o corpo de Cristo, seremos estimulados ao estudo bíblico e teremos disposição em praticar as instruções recebidas, vindas a usufruir da vida abundante de Cristo Jesus. É muito importante que nós sejamos pessoas fáceis de ensinar. Nós temos muitos defeitos, nós temos muitas falhas que precisam ser corrigidas no nosso caráter, na nossa mente, principalmente nas nossas emoções e na nossa impulsividade. É muito difícil quando nós recebemos um não, mas muitas vezes um não é um começo para uma grande vitória na nossa vida. É algo que está sendo trabalhado para que nós possamos mudar, crescer e amadurecer, e algo que nós precisamos mudar e tirar da nossa vida. Aqui tem alguns exemplos da dimnicidade da fé, que você dá uma lida depois. E aqui atrás tem assim a edificação e exercício da fé. A substancial e essencial edificação da fé é imprescindível para o crescimento espiritual dos cristãos. Não basta acreditar, é preciso exercitar a fé. Vamos comentar este assunto. Exercitar a fé não tem a ver com coisas atreladas a ela. Exercitar a fé tem a ver com atitudes. Exercitar a fé não tem a ver com amarrar a fita no braço. Exercitar a fé não tem a ver com colocar um pano pendurado na porta. Exercitar a fé não tem nada a ver com coisas que nós queremos, que as pessoas querem atrelar como um ponto de contato para a fé. Exercitar a fé tem a ver com atitudes. Exercitar a fé tem a ver com ações práticas. Tem a ver com atitudes espirituais e não com crenças e paganismo, misticismo, que muitas vezes é trazido de outras religiões para o convívio da igreja. Exercitar a fé tem a ver com crer totalmente no Senhor Jesus. Se Ele disse que está conosco, Ele está. Se Ele disse que faria, Ele vai fazer. Se Ele disse que vai nos ouvir, que nos ouviria, Ele vai nos ouvir. A fé não precisa de amuletos. A fé precisa de atitudes. Então, muitas coisas nós atrelamos à nossa crença para que aquilo seja um suporte para a nossa fé. Isso não resolve. O que é suporte para a nossa fé é as nossas atitudes. É a maneira como nós nos dedicamos na oração, no jejum, na palavra de Deus. É isso que faz a fé aumentar. Não são coisas que nós atrelamos ou que às vezes criamos como ponto de contato. Nós temos o Espírito Santo e temos Jesus, e Ele é suficiente para a sua fé. A edificação da fé. A fé em Cristo edificada na palavra de Deus, Romanos 10:17, é o veículo, o canal mediante o qual os seus seguidores recebem a maravilhosa graça de Deus, inacessível, que não murcha, a qual nos remete à salvação. O problema de muitas pessoas é que elas querem um atalho e não um caminho. E Jesus disse que Ele é um caminho. Então, quando a pessoa quer um atalho, ela pode chegar em qualquer lugar, mas nunca vai chegar no caminho. Mas quando as pessoas se dedicam ao caminho, à verdade e à vida, então elas vão chegar no ponto certo, no lugar correto, que é uma fé forte e exercitada e na presença do Senhor Jesus. Esse é o lugar que ela vai chegar. Mas quando as pessoas procuram um atalho, elas procuram um paliativo. Paliativo não resolve. O que resolve é uma fé firme e forte na palavra. Façam que qualquer pessoa pode fazer o que quiser. Precisa estar baseado na palavra e na Bíblia aquilo que ela quer fazer. O texto de Lucas 6, 47 e 49 nos informa que Jesus estabelece uma comparação entre a pessoa que se aproxima de Cristo, ouve as suas palavras e com fé passa a praticá-la, e outra pessoa que não as exercita. Essa última personagem é similar a uma casa construída sem alicerce sobre o chão. No momento em que a torrente deu contra essa casa, ela foi destruída. Outro exemplo, dentre muitos, está registrado em Mateus 8, 5, 10. Nesse texto, o centurião romano expressa sua fé em Jesus a respeito de que ouvir a sua palavra.
exercitando a fé na aflição. Exercitar a fé é confiar, depositar toda a confiança incondicionalmente. O texto nos ensina sobre o exercício da fé em caso de grande aflição. A mulher ali retratada sofria de hemorragia há 12 anos. Por isso a sua vida era muito difícil, porque as pessoas geralmente evitavam por se tratar da impureza. A lei mosaica determinava em Levíticos que quem tiver o mínimo contato com uma pessoa impura ficaria igualmente impura. O Talmud judaico registra a relação dos medicamentos e tratamentos indicados para doenças desse tipo. Tendo ouvido falar de Jesus, esgueirou-se entre a multidão que a comprimia e tosseu, pensando, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. A mulher foi curada através do poder de Deus atuante em Jesus Cristo. Disse a ela, filha, a tua fé te curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. A seguir, Jesus citou a filha de Jairo. No capítulo... Nós vamos passar agora para o capítulo 11, né? Capítulo 11, a santidade no modelo de Cristo. Sobriedade e vigilância. Santidade ou fanatismo. As palavras originais hebraicas e gregas que traduzem santidade significam basicamente a separação do que é comum ou impuro profano, a consagração a Deus Santo. Confira o texto mosaico. Vocês serão santos para mim, porque eu, o Senhor, sou santo, e os separei dentre os povos para seres meus. Evidentemente, não se trata jamais de fanatismo, porquanto a santificação é a ordenança estabelecida por Deus para os cristãos. O texto de Hebreus 12:14 afirma que, sem santidade, ninguém verá o Senhor. E santidade não tem a ver com isolamento, santidade tem a ver com humanidade. Né? Quando você é santo, você não se abstém de estar com pessoas, de estar perto de pessoas, principalmente aquelas que nós chamamos de pecadoras, como se nós não fôssemos pecadores também. Mas santidade nos leva a ter humanidade, a olhar para elas como Cristo olhava, como Cristo olharia. Isso é ser santo. Ser santo não é ser separado das pessoas. Ser santo é ser separado do pecado. Ser santo é se separar do pecado, daquilo que desagrada a Deus, mas não se isolar das pessoas, porque as pessoas precisam da santidade que você tem, que você está construindo, que está sendo construída em você. Evidentemente, não se trata jamais de fanatismo, porquanto a santificação é a ordenança estabelecida por Deus para os cristãos. Como eu já li aqui, o texto de Hebreus 12:14, afirma que sem santidade ninguém verá o Senhor. Sobriedade e vigilância. É inequívoca a necessidade de vivermos em contaminação psicológica, moral ou espiritual. No texto de 1 Pedro 13:16 está registrado o primeiro dos imperativos à santidade. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir, estejam alertas e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dado quando Jesus Cristo for revelado, como filhos obedientes. Não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância, mas assim como é santo aquele que vos chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito, sejam santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Estamos diante de um vívido chamado à ação. Limpeza espiritual. Você já fez a limpeza espiritual na sua vida? Já jogou fora aquilo que você trouxe do mundo com você? Já tirou fora o pecado? Já tirou fora coisas que te levam, que te introduzem, que te induz a pecar contra Deus? Então essas coisas precisam ser arrancadas, queimadas, tiradas do seu convívio. Não deixe nada que era do mundo, não deixe nada que foi do mundo ou que afronta a santidade de Deus. A pornografia afronta a santidade de Deus, afronta o relacionamento conjugal. A pornografia é um mal que destrói o caráter de um homem. Então, tudo que é imoral, tudo a prostituição, a mentira, a arrogância, a soberba, o orgulho, todas essas coisas, nós precisamos eliminar de nossa vida.
Limpeza espiritual, tendo em vista que a comunhão com o Pai Celestial proporcionada pela superior aliança celebrada por Cristo Jesus, os cristãos estão relacionados com Deus, que é justo e santo. Isto é completo e inteiramente isento de pecado. A santidade tem o significado de separação do pecado e de conciliação com os padrões morais de Deus. Irmãos, eu vou ficar por aqui, vocês depois leem o restante, né? Falta só um capítulo, então eu espero que vocês terminem, leiam o restante, meditem naquilo que está escrito, e dia 23 será a nossa prova, tá? Dia 23, nós vamos combinar, por causa desse decreto aí, né? Nós vamos combinar com vocês como é que a gente vai fazer. Mas a prova deverá ser aqui na igreja, aqui em Campo Grande, no dia 23, às 10 horas da manhã. Às 10 horas da manhã, tá bom assim? Acho que pela manhã é bom, um horário bom. Às 10 da manhã, dia 23, nós faremos a prova aqui na igreja, em Campo Grande. E os irmãos que não estão vindo, será usado do mesmo sistema. Seus pastores aí irão aplicar a prova para vocês, tá bom? Lembrando que não tem consulta, tá? Eu tirei as perguntas do questionário. Eu escolhi dos questionários a pergunta, ou seja, são perguntas que você já resolveu, já fez. Então, a pastora também vai tirar as perguntas dos questionários. Então, são perguntas que você provavelmente respondeu. Então, assim, não vai ter consulta. Até porque nós estamos nos preparando para sermos homens e mulheres de Deus. Pastor e pastora é coisa para homem, para mulher. É uma função estabelecida no reino de Deus, é um sacerdócio. A autoridade é para todos, mas o pastorado Deus deu para alguns. E esse alguns inclui uma vida de santidade, de fé, uma vida de renúncia. Então, nós precisamos nos exercitar a fazer as coisas que agradam a Deus, da vontade dele e não na nossa vontade. Nós podemos enganar qualquer pessoa, mas nós jamais poderemos enganar a Deus. E esse nos vê todo dia, nos conhece o íntimo. Né, irmãos? Conhece no íntimo, com toda a verdade. Pai amado e bendito Deus, obrigado, Senhor, por esse dia, por essa aula, por esse instante que nós tivemos aqui, Senhor, discutindo e aprendendo da Tua palavra. Abençoa cada um dos alunos que estão ouvindo e que estão, Senhor, aprendendo, se dedicando a Te conhecer mais. E esse conhecimento só vem, Senhor, através de renúncia, só vem através, Senhor, de esforço e através de oração, meditando na palavra, ouvindo a palavra e Te conhecendo. E é assim que nós cremos que nós vamos crescer e amadurecer, progredindo para o conhecimento da palavra e da graça, para nos tornarmos mais e mais semelhantes a Ti, Pai. Abençoa os Teus filhos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Tenham um bom dia, que Deus abençoe vocês, irmãos, em nome de Jesus.